Então, abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 5. Hoje nós estaremos encerrando a exposição da primeira carta, 1 João. Nós estaremos finalizando aqui o capítulo 5, tá bom? Nós não estamos encerrando a série, ok? Nós estamos encerrando 1 João. Se Deus permitir, no próximo domingo a gente entra em 2 João, no próximo 3 João, que é apenas um capítulo, né? Essas duas cartas, que é a nossa série das cartas de João. Então a gente vai ver essas 3 cartas. Mas hoje a gente vai finalizar aqui 1 João, tá? A gente vai estar meditando essa noite no versículo 13 até o 21, encerrando aí esse livro. Antes de a gente fazer a leitura da palavra do Senhor, é importante a gente lembrar de forma rápida aqui tudo aquilo que a gente já visualizou, tudo aquilo que a gente já viu durante todos esses domingos, né? Hoje nós estamos finalizando aqui 1 João com essa série que nós temos como tema de toda a série, Cartas de João, marcas de uma igreja madura. Então, no decorrer dos capítulos que nós vimos aqui nos domingos anteriores, a gente viu ponto por ponto quais são as marcas, quais são as características de uma igreja madura, de um cristão maduro, de um filho de Deus, daquele que diz servir ao Senhor. E quando nós chegamos na conclusão aqui do capítulo 5, João ele não vai trazer para nós um ensino novo. João não vai trazer aqui uma nova mensagem, uma nova fórmula, algo que aquela igreja nunca tinha escutado. Talvez a gente fazendo a leitura aqui desses versículos, pode ser a primeira vez que a gente vai estar ouvindo. Mas aquela igreja, de acordo com o entendimento aqui de João, já tinha ouvido essas verdades que ele vai apresentar para nós na conclusão aqui dessa carta. Porque se você for perceber, durante a leitura do texto, quantas vezes João vai repetir a expressão sabemos? João vai repetir a palavra sabemos diversas vezes. No decorrer da leitura você vai perceber isso. E nós entendemos que João aqui, nessa conclusão, fechando aqui o ponto final, depois de tudo aquilo que ele trouxe aqui, ele não vai querer, ele não quer que aquela igreja termine essa leitura, termine esse livro cheia de dúvida, cheia de incerteza, cheia de insegurança, porque os falsos mestres, os falsos ensinos estavam fazendo com que muitos irmãos daquela igreja estavam tendo muita insegurança, incertezas quanto à sua fé, incerteza quanto à pessoa de Cristo, quanto sobre Deus. Será se Ele me escuta? Será se Ele me ouve? Quem é o Senhor? Será se Ele veio em carne? Será se Ele não veio? Então, muitas dúvidas pairavam sobre aquela igreja. E João, ele vai trazer, repetindo várias vezes essa palavra, sabemos, para mostrar que existem coisas que nós, como igreja, precisamos saber. Existem coisas que nós, não só como cristãos de forma individual, mas nós como igreja, como povo, precisamos saber em conjunto. Nós precisamos ter convicções certas sobre algumas coisas que cremos. Nós precisamos ter certeza naquilo que nós acreditamos. Nós não podemos viver uma fé terceirizada, crendo naquilo que o pastor disse, crendo naquilo que fulano disse um dia para mim, crendo naquilo que meu pai um dia disse, crendo naquilo que o meu discipulador uma vez falou para mim. Não é que eu tenho certeza disso, eu ouvi falar sobre isso. Lógico que é muito importante nós sabermos de coisas que um dia o meu pai me ensinou. A minha convicção, a minha oração é que a minha filha cresça, que tem 9 meses, com convicções e certezas de ensinos que eu e sua mãe, minha esposa, compartilhamos para ela. Essa é a nossa missão como pais. Compartilhar de geração em geração certezas da fé que nós temos. Mas nós, como indivíduos, precisamos ter convicções. Porque no final, a gente não vai ser salvo apenas porque nasceu na igreja.
No final, eu não serei salvo porque minha mãe é crente. No final, eu não vou ser salvo porque minha esposa é crente. No final, eu vou ser salvo porque eu tenho convicção e certeza na fé que eu tenho na obra exclusiva de Cristo. Eu preciso ter essa convicção pessoal. Eu preciso crer. Glória a Deus que eu ouvi isso um dia, porque o Evangelho ele é assim. Um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho que chegou até nós e nós, por meio da iluminação do Espírito Santo, cremos nessa mensagem. E eu preciso crer de todo coração. E João, ele vai trazer nesse encerramento algumas certezas que aquela igreja deveria ter. E de acordo com a leitura, vocês vão perceber o que nós precisamos saber e que nós devemos saber como igreja também. Acompanhe comigo a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 21. Minha versão NVI vai dizer assim: Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos. Versículo 16. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E João finaliza no versículo 21 dizendo: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Nos dê entendimento, Pai, a respeito dessa palavra tão preciosa que está diante de nós. Passe por cima, Pai, das nossas distrações, daquilo que pode nos atrapalhar neste momento. Que o Senhor nos traga plena convicção de certezas que nós devemos saber e crer de todo o nosso coração, Pai. Ilumina a nossa mente pelo poder do Teu Santo Espírito. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não sei se vocês conseguiram perceber na leitura quantas vezes João repetiu a palavra sabemos. Dependendo da versão que você está lendo, se você risca a sua Bíblia, tem gente que não risca, né? Tem ciúme da Bíblia. Mas se você risca, quantas vezes você conseguiu identificar João falando a palavra sabemos? Dependendo da versão que você vai estar lendo, às vezes alguma versão vai trazer uma palavra diferente da outra, mas ao menos na NVI, ela vai trazer João repetindo essa palavra nesses versículos finais que nós lemos, ao menos 5 vezes. Isso não aparece por acaso. Quando os autores bíblicos, eles repetem uma mesma expressão em um curto espaço de tempo, em um curto texto, isso não é à toa. Isso não é em vão. Se você está ali no seu devocional, fazendo a sua leitura bíblica diária, e você perceber que em outros textos bíblicos,
o autor ele repete a mesma palavra várias vezes. Em João capítulo 15, por exemplo, você está fazendo a leitura, eu sou a videira verdadeira, Jesus ele fala sobre permanecer, 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 permanecer várias vezes. Se lá nos Salmos você perceber outro texto, se na sua leitura você perceber que o autor bíblico está repetindo uma mesma palavra em um curto espaço, ele está querendo, de alguma forma, nos chamar a atenção para alguma verdade importante. Isso nunca é à toa na palavra de Deus. Isso nunca é jogado de qualquer jeito na Bíblia. Então, se existe alguma verdade que precisa ser repetida, a gente precisa prestar atenção. A gente precisa olhar com cuidado. E quando a gente olha para essa palavra sabemos, João ele vai usar o verbo grego oida, que transmite a ideia de você saber algo, de você conhecer algo com confiança, com convicção, com certeza. Não é uma dúvida, uma possibilidade, um palpite, mas a palavra aqui traz convicção, traz certeza. E isso aqui é muito oportuno para nós, porque hoje nós vivemos em uma geração que todo mundo sabe de muita coisa, não é verdade? Nós vivemos numa era em que todo mundo sabe sobre tudo. Ainda mais nessa era das redes sociais, que todo mundo tem o seu lugar de fala, que todo mundo pode comentar, que todo mundo pode falar sobre algum assunto, que todo mundo pode saber sobre qualquer coisa. Nós vivemos numa era que existe informação sobre tudo, apenas digitando. Se você quiser saber alguma informação sobre alguma coisa, basta você pegar seu telefone, colocar no Google, colocar na inteligência artificial, escrever sobre um assunto, que você vai saber sobre aquilo. Vai ter alguém falando sobre aquilo. Vai ter algum vídeo explicando sobre aquilo. Nós vivemos na era das redes sociais, na era da internet. Antigamente, para você saber alguma informação, você tinha que ir numa livraria, você tinha que abrir uma enciclopédia, você tinha que abrir um livro. Se você quisesse fazer um trabalho e pesquisar sobre algum assunto, você tinha que ir numa livraria, pesquisar, batalhar, quebrar a cabeça. Se você quisesse saber o número de um telefone de algum hospital, de algum supermercado, de algum mercado, de alguma coisa, você tinha que ir lá na lista de telefone, procurar a letra, o endereço, você tinha que ir atrás. E hoje, apenas num clique, ou apenas falando, a gente tem acesso fácil e acesso rápido. Nós vivemos numa geração que todo mundo sabe de muita coisa. E nós vivemos nessa geração de acesso muito rápido. Nós consumimos demais. O autor do livro que nós estamos estudando com os jovens aqui da nossa igreja, no Clube do Livro, A Pirâmide da Sabedoria, ele vai falar sobre a glutonaria da informação. Nós consumimos muito rápido e nós consumimos muitas coisas. Nós vivemos numa era onde nós temos mais informação que Salomão, que no seu tempo bíblico era o homem mais sábio do mundo. E nós temos muito mais informação que ele. Mas mesmo tendo mais informação que ele, talvez nós temos a geração menos sábia que existe. Porque informação não quer dizer sabedoria. Sabedoria está em como você vai lidar com o conhecimento que você está adquirindo. Porque tem muita gente que tem muita informação, mas tem pouca sabedoria. Então, nessa era que nós vivemos nessa era da glutonaria da informação. Porque a gula traz problemas para a gente. Se você comer qualquer coisa muito, isso vai trazer problema para a sua saúde. E se a gente se entupir de muita informação a todo momento, isso pode também trazer problemas para nós. Não só a nossa mente vai ficar perturbada, mas é desencontro de informação. Às vezes você quer pesquisar sobre algum produto, você coloca lá na internet, aí o profissional da área, ele vai falar sobre a opinião dele. Aí você coloca no segundo vídeo, o outro acabou de falar totalmente contrário do que o primeiro disse.
Você está com dúvida sobre o que você pode comer? Você vai lá com o nutricionista da internet e aí ele te coloca, coma isso, coma isso. Aí tu vai lá dar a opinião do outro, ele sabe aquilo, não coma. Aí tu fica, meu Deus, um fala que pode, outro fala que não pode. Um diz que pode esse medicamento, outro diz que não pode. Então, muita informação pode gerar também confusão na mente. Pode gerar muita dúvida. Então, por isso que talvez a nossa geração está com muitas dúvidas, porque são muitas vozes. É a mente 24 horas nas telas. Você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Fala a verdade. Em vez de você orar, você pega o seu telefone. Você vai abrir o Instagram. Você vai abrir o WhatsApp. Você quer saber das informações. Você nem busca orar ao Senhor. Você não abre a palavra de Deus. Então é exatamente isso que João está combatendo, queridos. Existem muitas vozes. Muita gente sabe sobre muitas coisas. Mas a igreja do Senhor precisa ter convicções claras sobre algumas coisas. João não está trazendo novidade aqui para a igreja. João já está trazendo algo que eles sabiam. E eles deveriam firmar a fé deles naquilo que eles já sabiam. Então, em um mundo cheio de informações, em um mundo cheio de incertezas e dúvidas, o convite para nós como igreja é ter convicções claras sobre algumas coisas que João ele vai trazer aqui para nós. E que coisas são essas? Quando a gente olha para o versículo 3, João ele vai trazer para nós, e aqui eu mencionando o primeiro ponto da mensagem, uma igreja madura confia no Senhor em oração. O versículo 13, João ele vai dizer o seguinte: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, a primeira coisa que João ele nos ensina aqui é para quem ele escreveu esse livro. É para quem ele escreveu essa carta. Será que João estava escrevendo para qualquer pessoa aqui? Será que João estava escrevendo para o mundo inteiro? Será que João estava escrevendo para qualquer grupo de pessoa? Olhe para o texto. Olha o que o texto nos responde. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Todo mundo aí fora crê no nome do Filho de Deus? Todo mundo crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pode ser que muita gente tenha muita informação sobre Jesus. Pode ser que você esteja aqui hoje e saiba muitas coisas sobre Jesus. Pode ser que você esteja aqui e já ouviu falar muita coisa sobre Jesus. Sabe de muitas coisas que ele fez. Sabe, quem sabe, algumas palavras decoradas dele. Mas você crê no nome de Jesus? Você crê no nome do Filho de Deus? Queridos, na Bíblia, crer no nome do Filho de Deus é você confiar em Jesus e naquilo que ele realizou por nós. É você reconhecer Jesus como sendo Cristo, como sendo o Senhor e Salvador. Crer no nome de Jesus implica essas coisas. Tem muita gente que está por aí afora que diz que crê em Jesus, mas é o Jesus que ela criou na mente dela. Não é o Jesus bíblico. É o Jesus que ela acha que é. Não é o Jesus revelado para nós. Crer no nome de Jesus implica em você conhecer quem Ele é. Você conhecer a sua obra. Conhecer aquilo que Ele fez em nosso favor. Crer no nome de Jesus está em você ser submerso, se submeter ao senhorio dele. Porque tem muita gente que canta, Jesus é meu Senhor, e não se submete ao senhorio de Cristo. Não está nem aí para aquilo que ele vai falar. Não obedece a sua palavra. Vive a sua vida do jeito que quer, do jeito que entende. E João ele não está escrevendo para essas pessoas. Escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus. João não está escrevendo para qualquer pessoa. João está escrevendo aqui para crente. Para aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E João, ele vai
meio que dá a resposta do propósito do porquê que ele escreveu isso. Preste atenção no texto. Ele vai dizer o seguinte: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para quê? Qual o propósito? Para que saibam que têm a vida eterna. Eu escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para quê? Para que vocês que creem no nome do Filho de Deus saibam, tenham a convicção, tenham a certeza que vocês têm a vida eterna. Queridos, a vida eterna não é uma promessa apenas futura. A vida eterna não é algo que nós só receberemos quando um dia nós partir, quando um dia nós encontrarmos o Senhor face a face, quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. A vida eterna será cumprida plenamente quando Jesus voltar. Isso é verdade. Mas a vida eterna também é uma realidade presente. É uma realidade de agora. É uma realidade do hoje. Presta atenção no que o texto vai dizer. Eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é para que vocês terão um dia a vida eterna. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. João, o mesmo que escreveu essa carta, ele também escreve no seu evangelho, em João capítulo 5, versículo 24, o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Presta atenção no algo presente. Quem ouve a palavra e crê em Jesus Cristo, crê naquele que ele enviou, tem a vida eterna. Não é que ele vai ter um dia a vida eterna, mas ele já tem. É algo presente. A vida eterna não é uma promessa futura, que um dia eu e você iremos compartilhar juntos, vendo o Senhor face a face. Isso se cumprirá lá, mas isso começa agora. Essa é uma realidade presente. Se você crê no nome do Filho de Deus, você já tem a vida eterna. O mesmo João que escreveu isso, ele escreve em João, o Evangelho, capítulo 17, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Mais uma informação que João está nos ensinando sobre o que é a vida eterna. Tem muita gente que pensa, quando o Senhor voltar, quando eu morrer, eu vou aproveitar eternamente da vida eterna. Olha o que o texto está nos dizendo. João 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, a vida eterna implica você se relacionar com esse Deus também. Nós cantamos aqui no início, Senhor, te quero ouvir tua voz, nós queremos mais de Deus. É muito bonito você cantar isso aqui na igreja, glória a Deus por isso. Mas lá fora, você busca conhecer mais esse Deus? Você busca ler a palavra desse Deus, saber qual é a vontade desse Deus para a sua vida? Ou você só quer apenas cumprir uma atividade religiosa, vindo para a igreja no domingo, me relacionando com ele apenas uma vez por semana? Que relacionamento é esse? De uma vez por semana? Imagine se eu chego para a Hillary, minha esposa, entrego para ela um buquê no domingo e falo, minha esposa, minha amada, eu te amo, tome aqui esse buquê, eu te adoro, você é a coisa mais especial do mundo. Chega na segunda-feira, eu vivo como se ela nem existisse, sou duro com ela, nem olho para ela, nem falo, sou grosso com ela. Na terça a mesma coisa, quarta a mesma coisa, desprezando, quinta, sexta e sábado. Aí chega no domingo, minha esposa, eu te amo, outro buquê, você é a coisa mais linda. Que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse? De só de domingo? De entregar o buquê só no domingo? O nosso relacionamento com o Senhor precisa ser contínuo. E a vida eterna implica você conhecer mais a esse Deus, o único Deus verdadeiro. E não só aqui, mas lá fora, no seu dia a dia, na sua casa. Buscar agradar ao Senhor,
se relacionar, orar quando você estiver dirigindo, orar no seu trabalho, ler a palavra de Deus, meditar no versículo que você acabou de ler. A vida eterna implica em você se relacionar com Deus já hoje. Essa é a vida eterna, que te conheçam a Deus e aquele que o Senhor enviou, Jesus Cristo. Então a vida eterna está em você conhecer cada vez mais esse Deus. Mas conhecer esse Deus implica você querer, você ir atrás, você buscar a face desse Deus. E aí, o texto ele vai nos trazer algo muito sério, sobre uma certeza que aqueles cristãos deveriam ter. Certeza sobre a fé deles. Quando a gente olha mais uma vez para o versículo 13, ele vai dizer, para que vocês creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E por que aqueles irmãos precisavam ouvir isso? Eles já não sabiam? Por que eles precisavam ouvir novamente? Mais uma vez, os falsos ensinos, os falsos mestres estavam caminhando, estavam ali rodeando aqueles irmãos, e isso trazia muita dúvida, isso trazia muitas incertezas. E uma característica do falso ensino hoje é a mesma coisa: tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. Era aquilo que os falsos mestres faziam. Eles tiravam Jesus do trono, eles tiraram Jesus do centro, e era Jesus e mais alguma coisa. E será se Jesus é tudo isso mesmo? E uma das características do falso ensino hoje é a mesma coisa. É tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. Faz com que o homem confie em si mesmo. Faz com que o homem dependa de si mesmo para ser salvo. Eu preciso fazer isso para ser salvo. Eu preciso fazer X para ser salvo. Se eu não pecar, Deus me ama. Se eu não pecar, Deus me salva. Mas se eu pecar, se eu falhar, se eu tropeçar, eu perdi minha salvação. O falso ensino, o falso entendimento vai colocar o homem na segurança da salvação. E quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqueles irmãos deveriam ter a certeza que eles tinham a vida eterna já hoje, porque eles criam no nome do Filho de Deus. Então não está naquilo que eu faço ou deixo de fazer, se eu peco ou deixo de pecar, Deus deixa de me amar. Isso não traz segurança nenhuma, isso traz ainda mais incerteza, porque eu fico na dúvida, eu fico com medo. Se eu falhar, Deus me odeia. Se eu falhar, Deus não me ama. Se eu falhar, Deus me joga longe. Agora, se eu fizer as coisas certinho, se eu vir para a igreja, se eu ler a Bíblia, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me amar. Queridos, a nossa certeza e a nossa segurança não está nos nossos méritos. A nossa certeza e a nossa convicção está nos méritos de outro. Está nos méritos de Cristo. A nossa certeza e a nossa convicção não está na minha perfeição, porque eu não sou perfeito, mas está na perfeição de Cristo. E eu, depositando a minha fé nele, eu sou justificado. Eu passo a ter a vida eterna. E é por isso que eu preciso ter segurança. É por isso que eu preciso ter certeza. É por isso que eu preciso parar de andar com medo. Então, querido, se você está aqui essa noite se perguntando, poxa, será se Deus me aceita? Será se Deus me ama? Será se eu sou verdadeiramente salvo? Será se Deus vai continuar comigo porque eu acabei pecando essa semana, eu acabei falhando? Lembre-se que é justamente para esse tipo de pessoa que João escreveu, para que eles tenham certeza, para que eles saibam que eles já têm a vida eterna. Porque a vida eterna não está naquilo que eu faço, mas está naquilo que Cristo fez por mim. Por isso eu descanso no colo dele. Por isso que eu descanso no cuidado dele. E aí João ele vai continuar dizendo, versículo 14, versículo 15. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve, versículo 15, em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Depois de João trazer a convicção e a certeza da identidade deles, da posição deles em Cristo, essa posição de segurança
faz com que eles tenham segurança na oração também. A nossa convicção da nossa posição em Cristo vai trazer resultado também na nossa oração. Porque se eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que esse Deus vai me escutar. Se eu sei que eu deposito minha fé nele, que eu tenho confiança nele, que ele é meu Senhor e Salvador, que ele morreu em meu lugar, eu tenho e preciso saber que ele vai me ouvir também. É isso que o texto está nos ensinando. Essa verdade sobre a nossa posição em Cristo deve nos trazer confiança para que a gente se aproxime ainda mais de Deus. Porque talvez quando você fica em incerteza, em dúvida sobre será se eu sou, será se não, será se eu estou em cima do muro, será se eu me converti de verdade, será se eu sou salvo, será se eu entendi, até a sua oração pode ser desfeita, ela não pode ser ouvida. Como o salmista ele vai dizer, enquanto eu encobri os meus pecados, Deus não ouviu minha oração. Se você não tem certeza daquilo que você crê e acredita, até suas orações podem ser afetadas. Então, percebe que o problema não é a falta de fé. Não é porque você não ora bem, mas é porque talvez você ainda não confiou unicamente e exclusivamente em Cristo. O problema é muito mais profundo. Não é só oração, mas é saber da sua posição em Cristo. E quando eu falo da sua posição em Cristo, é de você estar nele, é de você viver nele, é de você estar enraizado, seguro, edificado, preso nele. Isso deve trazer segurança, queridos, para nós, porque a minha certeza e a minha convicção da minha posição em Cristo não está na minha força, mas está na força dele. Lembre-se disso. A sua posição em Cristo não deve estar firmada na sua força, mas em quem Deus é. Imagine que eu estou aqui diante de um precipício, aqui diante de mim, eu, forte assim, né? Chegue aqui o Veloso, cara grande, alto, para me segurar o Veloso aqui, o Veloso está precisando de ajuda, o Veloso quase 2 metros de altura. Eu vou conseguir segurar o Veloso em alguns momentos, mas vai chegar um momento que o meu braço aqui, não vou ter força. Entrei na academia, né, Lucas? Essa semana, pode ser que daqui a um tempo seja diferente. Mas eu não tenho força para segurar ele durante muito tempo. Mas se fosse ao contrário, se fosse o Veloso me segurando, seria mais tranquilo, né? Ele me seguraria aqui, só com um braço, só com uma mão, trocaria. Porque ele é muito mais forte que eu. Porque ele tem muito mais força do que eu. E essa é a minha certeza. É que se eu estou aqui, não é porque eu estou segurando Cristo, mas é porque Ele me segura. Mas porque Ele me traz essa segurança. Foi para isso que João escreveu. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês tenham a certeza que vocês têm a vida eterna. E isso deve mudar até a oração de vocês. Mas João ele coloca uma condição aqui, né? Não é qualquer oração. Preste atenção no texto. Ele vai dizer no versículo 14: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Então, quem tem certeza da sua salvação pode se aproximar com confiança em Deus, como um pai que ouve seu filho. Um pai que sabe que tem um filho, e um filho que sabe que tem um pai, e esse filho sabe da sua posição, e eu sei que eu tenho liberdade para esse pai, e eu sei que esse pai me dá abertura, eu sei que esse pai, toda vez que eu peço, ele me escuta, ele me ouve. Mas aqui a gente vê uma condição, né? Se a oração estiver de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Ou seja, será que é qualquer oração que Deus não escuta? Será que é qualquer tipo de oração que Deus nos escuta?
e inclina para nós o seu ouvido? Já pensou se eu chego para Deus e oro assim: Senhor, minha esposa está aqui comigo 24 horas, velho, não sai do meu pé. Eu oro ao Senhor para me dar uma possibilidade de ela faça alguma coisa para que ela saia daqui de perto de mim e eu consiga me relacionar com a minha amante. Olha essa oração. Olha essa oração. Ou você ora assim como filho: Senhor, não aguento mais ouvir meu pai. Peço que ele saia daqui de perto. Peço que o Senhor leve, Pai. Você que é namorado, você que é noivo, está no meio das pessoas, mora com os pais. Senhor, eu peço que a minha mãe saia daqui de perto para que eu fique sozinho com meu namorado, com a minha namorada, para que eu consiga fazer moralidade com ele. Senhor, quando eu chegar naquele banco para sacar o dinheiro, que todas as câmeras possam desligar. E os seguranças desmaiarem. E começar a sair um monte de dinheiro para mim. Já pensou essa oração? Senhor, eu apostei na vitória do Brasil. Eu apostei que o Vinícius Júnior ia fazer o gol, mas ele entregou a bola. Senhor, eu oro para que ele consiga fazer o gol, para que eu consiga me sair bem na aposta e ganhar esse dinheiro fácil. Senhor, hoje eu tenho uma prova muito difícil na minha escola. O adolescente orando, né? Tem uma prova muito difícil de matemática, misericórdia. Eu sou de humanas. Matemática, que eu não gosto. Eu oro para que a professora fure o pneu ou passe mal. Já pensou essa oração? Queridos, essas são orações de acordo com a vontade de Deus? Essas são orações que glorificam a Deus? Essas são orações que agradam ao Senhor? Essas são orações que o Senhor nos escuta e nos ouve? Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E como nós podemos orar de acordo com a vontade de Deus? Jesus já nos deu um modelo de como nós podemos orar. É só você abrir sua Bíblia. Lê o Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Jesus nos ensina a orar. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Uma oração não para que a minha vontade seja suprida, mas que a vontade de Deus se cumpra. Uma oração pensando na glória de Deus, não somente nas minhas próprias necessidades. Não que a gente não possa orar pelas nossas necessidades, porque a oração continua orando sobre as nossas necessidades. Mas que Jesus ele começa orando sobre a glória de Deus se manifestar na vida dele. E ele continua falando sobre as nossas necessidades. Dar-nos o pão nosso de cada dia, ou seja, uma oração de dependência diária. Jesus, me ajude, supra as minhas necessidades, me dê o pão de cada dia, me dê o alimento, me dê as necessidades, aquilo que eu preciso para conseguir viver uma vida que te agrade. Ele fala, continua, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. Reconhecimento de pecado, não somente olhando para si, mas olha para o outro também, olha para o próximo. Então, o modelo bíblico de orar é uma oração que aponta para a glória de Deus e que está de acordo com a palavra de Deus. Essa é o tipo de oração que Deus nos ouve. Então, eu te faço uma pergunta. Se Deus respondesse hoje todas as suas orações, o reino de Deus cresceria? A glória de Deus se manifestaria em sua vida? Ou apenas os seus interesses pessoais seriam atendidos? A oração é o meio para que a vontade de Deus no céu faça-se vontade na terra. Que a vontade dele se faça em nossas vidas. E aí o versículo 15 ele vai dizer: assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Isso é uma certeza e uma convicção que se você ora de acordo com a vontade dele,
de acordo com a palavra do Senhor, Ele vai te ouvir e vai dar aquilo que você pediu. Mas aquilo que você pediu pode ou não ser a vontade dEle. E aí entra a questão. Pode ser que aquilo que você esteja orando não seja a vontade dEle. Pode ser que aquilo que você esteja orando é apenas uma necessidade momentânea para que o seu ego cresça cada vez mais, para que você se esbanje diante dos outros. Mas pode ser que Deus ele vai responder sua oração, mas não talvez no seu tempo, não de acordo com a vontade que você quer. Não é não, Mateus? Mateus orava aqui de forma frequente. Quero passar no concurso, quero passar no concurso. Trabalhava como farmacêutico. Domingo queria vir para a igreja. Acabava que caía, às vezes, o trabalho dele no domingo e não conseguia cultuar a Deus, não conseguia ir para a reunião de oração, não conseguia ir para o pequeno grupo, por causa da escala que caía no momento ali de estar junto com a igreja. E Mateus orou, Senhor Deus, me ajude. Mateus fez a prova, concurso da prefeitura e passou. Glória a Deus por isso. Agora, eu sou concursado. E nós nos alegramos com o Mateus por isso. Aí o Mateus mora no Caranã. Agora eu vou trabalhar na farmácia no lado da minha casa. Mateus foi mandado lá para o Pedra Pintada, né, Mateus? Lá para o Pérola. Aí Mateus, Jesus. Pedi, Deus fez a vontade dele, fez. Talvez foi do jeito que o Mateus planejou. Talvez não, talvez queria algo mais perto, né? Mas glória a Deus por isso. Então talvez Deus responda a sua oração, mas não do jeito que você quer. Mas no fundo Deus sabe o que é o melhor para os seus filhos. Assim como o pai sabe o que é melhor para o seu filho. Imagine se minha filha chegue para mim e fale, meu pai, deixa eu brincar aqui com essa faca. Que resposta eu daria? Que resposta eu devo dar? Não, minha filha, isso pode te machucar. Isso pode trazer algum perigo. E talvez Deus está fazendo isso. Você está orando sobre algo. E algo que pode te machucar. Algo que pode te ferir. Algo que pode trazer algum perigo para você. E queridos, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então talvez essa noite você está aí orando. Talvez pela conversão de algum familiar. Talvez pela restauração do seu casamento. Talvez pela conversão de um filho. Talvez por uma enfermidade que você está lutando anos e anos contra aquilo. Talvez pela porta de um emprego, pela porta de um concurso que se possa ser aprovado. Querido, se essa for a vontade do Senhor, descanse. Descanse na promessa dEle. A nossa certeza é que Deus nos ouve. Assim como Davi, ele diz, eu amo o Senhor porque Ele inclinou os ouvidos a mim. Essa precisa ser a nossa certeza. O se inclinar é como um pai que tem o seu filho, que vem falar com ele se inclina para ouvir com atenção o seu filho. E graças a Deus nós temos um Deus que se inclina para nós e ouve as nossas orações. Se você tem a certeza que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus inclina, assim como o pai se inclina para ouvir o seu filho, as nossas orações. Quer dizer que todas elas vão ser respondidas? Talvez não, talvez sim, talvez agora, talvez daqui a um ano, talvez depois. Mas o chamado para você é descansar. E aí, João ele continua. No versículo 16 e 17, falando que uma igreja madura, ela ora também pelos irmãos. Antes de ler esse texto, só faço uma pergunta para vocês aqui. Qual é a sua primeira reação quando você fica sabendo que um irmão caiu em pecado? Quando você escuta que alguém pecou, qual é a sua primeira reação? Você ouviu que aquele irmão caiu feio. Qual a sua primeira reação? Qual é a sua primeira atitude? O que passa pelo seu coração? Você começa a julgar, jogar logo pedra naquele irmão, condenar, pastor tem que disciplinar. Você sai comentando para as outras pessoas, você sai espalhando a notícia. Ou será que a sua primeira reação é se colocar diante de Deus, se colocar de joelhos e orar pela vida daquele irmão?
Preste atenção no versículo 16. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Qual é a primeira reação de João? Quando você viu o irmão que acabou cometendo um pecado que não leva à morte, qual a sua primeira reação? O chamado de João para nós é claro. Se você viu o irmão falhando, se você viu um irmão pecando, a gente precisa orar por esse irmão. Infelizmente, a gente faz ao contrário. Quando o irmão cai, a gente é rápido para jogar logo a pedra e a gente demora para orar pelo aquele irmão. João nos lembra que a igreja precisa sim, em muitos momentos, quando não há o arrependimento, disciplinar aquele irmão. Mas sempre com o propósito de restaurar aquela vida. A disciplina bíblica ela não transforma a igreja em um tribunal apenas para sair condenando, julgando as pessoas. A disciplina deve revelar uma família que ama, que quer a restauração, que quer correção, que busca ajudar aqueles que caíram. A igreja precisa ser esse lugar de restauração. A igreja precisa ser esse lugar de intercessão, de oração. Esse princípio é um princípio norteado por toda a Bíblia. O profeta Samuel disse ao povo de Israel, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel considerava não interceder por aquele povo um pecado contra Deus, mesmo aquele povo sendo um povo infiel. Moisés, quando volta do monte com as tábuas da lei e percebe o povo adorando aquele bezerro de ouro, Moisés se ira. Moisés fica indignado. Mas logo em seguida, em Êxodo 32, versículo 11, Moisés ora, Moisés intercede. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Moisés se indignou com aquele pecado, mas ele levou aquelas vidas diante de Deus. Moisés orou. Tiago, ele reforça isso no Novo Testamento. Tiago 5,16, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então percebe que diante do pecado a resposta da igreja não deve ser o afastamento imediato, mas deve ser a oração, a restauração daquele irmão. Então do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o padrão que nós vemos aqui é sempre o mesmo. Quando o povo de Deus viu o irmão cair, a primeira reação não deve ser condenar logo de cara aquele irmão, mas interceder por ele. Orar por aquele irmão, orar por aquela vida. Só que João ele vai fazer uma observação importante. Olha para o versículo 16, a parte B, parte final do texto. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas é pecado que não leva à morte. Essa é uma das passagens mais difíceis que muitos teólogos tentam interpretar no Novo Testamento. Mas antes de a gente perguntar o que é esse pecado que leva à morte, a gente precisa entender que todo pecado é grave diante de Deus. Todo pecado é uma ofensa diante de Deus. Como Paulo fala em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. João, ele não está dizendo que existem pecados grandes, pecados pequenos, como se alguns talvez fossem mais graves que outros. É verdade que em alguns momentos na Bíblia existem pecados que são mais citados que outros. A porneia, a imoralidade sexual, é muito mais citado no Novo Testamento. É um pecado que é muito tratado, porque ele acontecia muito e continua acontecendo ainda hoje, no meio do povo de Deus. Mas isso não significa que Deus ele se ira menos com algum tipo de pecado. Mas o que significa, então, esse pecado que leva à morte? Quando nós olhamos para o contexto da própria carta de João, o melhor entendimento que a gente pode ter é que João aqui está se referindo
aqueles que ele já tinha falado anteriormente na carta. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, ele vai falar sobre um grupo de pessoas. Ele vai dizer que eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, eles não teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E aí João, ele identifica quem são essas pessoas. No versículo 22 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Essas são as pessoas que endureceram completamente o coração contra o Evangelho. São pessoas que de forma consciente negaram Jesus Cristo, que negaram o Pai e o Filho, que negaram a obra do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que talvez tenham passado muitos anos na nossa igreja, convivido na nossa vida de comunidade, serviram, se dedicavam, mas de uma hora para outra começaram a negar o nome do Filho de Deus. Jesus não é o Senhor de nada, Jesus não é Deus de nada, Jesus não é Cristo, Jesus não é essas coisas que vocês estão falando, e não somente não recebe, nega, mas ele também se opõe ao ensino de Cristo. Esses eram os falsos mestres. E essas pessoas, qual é a condição delas? Mortas em seus delitos e pecados. Pessoas longe de Deus. De acordo com o contexto de João, que muitos comentaristas tragam, essa seria a melhor interpretação do texto. São aqueles que negaram de forma consciente a obra do Senhor Jesus Cristo e negaram o seu nome. Então, o que nós podemos aprender, queridos, é que talvez existiu esse tipo de pessoa no nosso meio. Que estavam, que serviam, que conviviam, mas agora negam. Mas agora descartam. E ainda lutam contra o nome de Jesus. Esses estão mortos. Talvez a nossa oração para eles deve ser mudada. Não deve ser, Senhor, traga eles de volta para a igreja. Mas, Senhor, converta eles de verdade. Senhor, que eles possam encontrar o Senhor de verdade. Que eles possam reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. E aí, na última parte da mensagem, João ele continua falando no versículo 18 ao 21, que uma igreja madura permanece em Cristo e vai rejeitar os ídolos. No versículo 18 ele vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu e o maligno não toca nele. Talvez você lendo isso aqui pode trazer uma confusão, né? Porque você lê: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Eu sou nascido de Deus, creio que eu sou filho de Deus, mas eu peco. E agora? Como é que fica essa questão? Será que João está em contradição? Porque lá em 1 João, no capítulo 1, ele vai dizer que se afirmarmos que a gente não tem pecado, a gente já está enganando a nós mesmos. O crente peca? Peca. O crente falha? Falha. O crente vai tropeçar algumas vezes na caminhada, infelizmente, pode ser que aconteça. O que ocorre aqui é um perigo das traduções dos nossos tempos. O original, ele carrega mais a ideia de que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por isso que algumas versões vão trazer alguns termos diferentes. Por exemplo, a NVT vai trazer: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Já entra a palavra viver, já entra diferente. A Almeida Revista Atualizada vai dizer a mesma coisa: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Não quer dizer que ele não peca, mas o pecado já não faz parte da sua rotina diária, já não é uma prática sua. É aquilo que a gente sempre diz: o pecado agora na vida do crente passa a ser um acidente e não uma prática diária, que você comete todo o tempo, o mesmo pecado todos os dias. Se você comete o mesmo pecado todos os dias, busque ajuda, urgentemente, que tem alguma coisa errada aí. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O viver aqui é um ato contínuo, é um estilo de vida. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive assim. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Nós precisamos ser diferentes daquilo que éramos antes. Tem muita gente que diz que nasceu de Deus, que nasceu de Cristo, mas continua falando do mesmo modo que falava antes. Continua talvez se vestindo da mesma forma que se vestia antes.
Não quero ser legalista e falar que tem que se vestir de uma forma ou de outra. Mas age da mesma forma que agia antes. Continua tratando as pessoas ruins da mesma forma que tratava antes. Continua respondendo os pais da mesma forma que respondia antes. Continua vivendo na imoralidade como vivia antes. Se você continua vivendo dessa mesma forma, tome cuidado, querido. Busque ajuda. Busque ajuda do Senhor. Se você é nascido de Deus, você não vive na prática do pecado. Aí tem gente que joga a culpa em outras coisas, mas pastor, é o meu jeito. Mas pastor, é meu temperamento. Por isso que eu tratei a pessoa daquela forma. Mas pastor, é a minha criação, eu sempre vivi desse jeito. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que foram feitas novas todas as coisas. Você precisa ser diferente daquilo que você era antes. As pessoas que te conheciam antes precisam ver alguma coisa diferente em você. As pessoas precisam olhar, aquela irmã é diferente. Antigamente ela falava de tal jeito, se vestia de tal forma, e hoje ela é diferente. Ela está amando as pessoas, ela está tratando as pessoas com mansidão, com amabilidade. Meus irmãos, o cristão ele precisa ser diferente. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado e o maligno não toca. Satanás não toca. Não quer dizer que a gente não vai ser tentado. Não quer dizer que Satanás não vai deixar de levantar as suas flechas contra o povo de Deus. Isso vai continuar. Mas o maligno não toca traz a ideia de que o cristão não tem a sua vida controlada por Satanás. Então tome muito cuidado quando você fala, pastor, eu estava ali conversando, minha esposa é cristã, mas aí Satanás usou a vida dela, e aí ela começou a falar um monte de coisa para mim. Tome cuidado, querido. Tome cuidado com essas coisas. Olhe para o texto. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, e o maligno nem toca. Imagine usar uma pessoa como essa. Então talvez se a tua esposa, se o teu esposo falou algo ruim ou te feriu com palavras, isso é o reflexo do quê? Do seu coração. Satanás está assim, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Hoje todo mundo joga a culpa para Satanás. Satanás usou aquela pessoa. Se a pessoa é nascido de Deus, o maligno não toca. Se a pessoa que é nascido de Deus continua vivendo dessa forma, isso é o reflexo que o seu coração precisa ser mudado. Agora, se ela não crê no Senhor, aí ela é conduzida pelo mundo e pelas armadilhas de Satanás. E aí ele vai falar logo em seguida, no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza. Que hoje nós somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Não quer dizer que o mundo está totalmente entregue, que Deus nos deixou aqui no controle de Satanás. Longe disso. Existe uma frase que eu já ouvi que Satanás é o Satanás de Deus. Ele está ali agindo até onde Deus permite. Ele está agindo nesse mundo até onde Deus permite, mas vai chegar um tempo em que ele será jogado no lago do fogo de enxofre e aí ele não vai ter mais controle sobre nada. Mas enquanto vivemos neste mundo caído, o mundo, Satanás, ele tem o poder, ou seja, a influência de tudo aquilo que é contra Deus está reinando neste mundo. Então não se surpreenda se as coisas piorarem daqui para frente. Se a maldade do mundo piorar daqui para frente. Nós somos de Deus e o mundo está sob o poder do maligno. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Presta atenção no sabemos. Sabemos que o Filho de Deus veio. Assim como a gente cantou, até que ele venha, ele virá um dia, mas a certeza é que ele veio. E ele virá um dia. Ele veio e nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Ele veio em carne, ele veio como Filho de Deus, o próprio Deus se fez carne, como cantamos, ele é a imagem do Deus invisível. E não somente isso, mas ele nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Se hoje nós conhecemos a Deus, graças a Deus é porque ele veio. A religião
tenta ligar o homem a Deus, mas o Evangelho mostra que Deus veio até o homem. Essa é a boa notícia, que Deus veio até nós. E o texto continua, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como vimos, a vida eterna não é algo futuro, mas é algo que começa aqui agora, sabendo quem Jesus é e se relacionando com Ele. E para finalizar, João ele termina no versículo 21 dizendo: Filhinhos, assim como o pai fala para os seus filhos com carinho, guardem-se, tome cuidado, preste atenção. Não quer dizer que porque nós temos a plena certeza que somos salvos, que a gente tem que viver a vida de qualquer jeito. João ele vai dizer: guardem-se dos ídolos. Tome cuidado com os ídolos que você faz em seu coração, em sua vida. Talvez a gente tenha a ideia que o ídolo é apenas uma imagem, uma escultura, a ideia católica que os católicos adoram imagem, que eles são idólatras e nós protestantes, não. Ídolo, queridos, é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence unicamente e exclusivamente a Deus. É aquilo em que você coloca a sua confiança, segurança, a sua satisfação acima do Senhor. O seu ídolo pode ser um casamento. Eu só vou estar satisfeito na minha vida se eu me casar um dia. O ídolo pode ser querer ter um filho. Eu só vou estar satisfeito e feliz em Deus se um dia eu tiver um filho. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir conquistar aquilo. Eu só vou ser feliz, minha vida só vai fazer sentido quando eu tiver aquele emprego do sonho. E aí você olha, meu Deus, que pessoa determinada, viu? Ela faz de tudo na sua vida para querer conquistar aquilo. O pastor Jairo Casares, ele vai dizer, tome cuidado com pessoas que você diz que é determinada. Na verdade, essa pessoa pode ser um ídolo, pode ser idólatra. Ela diz e faz de tudo, só vou conseguir estar satisfeito quando eu tiver aquilo. Talvez essa pessoa não seja determinada. Talvez essa pessoa esteja idolatrando aquilo. Então tome muito cuidado. O que mais ocupa os teus pensamentos? O que mais tem levado o teu pensamento e tem te guiado? O ídolo pode ser um time de futebol. Eu só me alegro, minha semana só é boa se o meu time ganhar no domingo. Eu só fico feliz se o meu time ganhar no domingo. Seu ídolo pode ser sua esposa, seu filho, seu ídolo pode ser o telefone. Tome cuidado, querido, com os ídolos que você coloca em sua vida. O lugar que era para Deus estar, você coloca essas coisas. João ele finaliza assim: guardem-se dos ídolos. Então, depois de 5 capítulos, João termina sua carta lembrando que a vida cristã não é levada de dúvidas, mas de certezas. Essas são as certezas que o povo de Deus precisam saber. Nós sabemos que eu e você temos a vida eterna, se crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Sabemos que Deus ouve a nossa oração, se nós orarmos de acordo com a sua vontade. Sabemos que nós pertencemos a Ele. Sabemos que Cristo nos guarda. Sabemos que Ele é o verdadeiro Deus. E Ele termina justamente concluindo a sua carta: guardem-se dos ídolos. Queridos, possamos ser uma igreja reconhecida, não só por uma igreja que sabe versículos decorados, que tem a Bíblia carregada no braço, mas uma igreja que tem a Bíblia como seu estilo de vida. Porque tem muita gente que tem a Bíblia na língua, mas não pratica a Bíblia no dia a dia. Que possamos ser uma igreja que tem certeza da salvação. Que as pessoas ao redor possam olhar em nós, que temos convicção nessas coisas, que olham e conseguem enxergar irmãos e irmãs, imagem e semelhança de Cristo. Que Jesus nos dê graça a viver dessa forma até que Ele venha. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra.
Obrigado, Senhor Deus, por nos ajudar. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar acesso ao Senhor essa noite. Obrigado, Jesus, por nos instruir por meio da Tua palavra. Jesus, que se existem, Pai, irmãos e irmãs, que hoje têm dúvidas, Pai, quanto à sua salvação, quanto à sua posição em Cristo, o Espírito Santo de Deus possa trazer convicção essa noite, entendendo que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje, o Senhor de suas vidas, se submetendo ao senhorio deles. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma igreja que ora, Pai, que tem confiança que o Senhor escuta e inclina os teus ouvidos a nós. Que é uma igreja, Senhor Deus, que olha para aqueles que caem, que ora por eles, que busca restaurá-los. Que somos, Senhor Deus, que sejamos uma igreja, Senhor Deus, que conhece o Teu nome. Aquele que é o verdadeiro Deus. E que aqueles que vivem neste mundo possamos olhar com compaixão e pregar o Evangelho a eles. Nos ajude, Senhor Deus, a lutar com os ídolos do nosso coração. Talvez cada um de nós essa noite tenha um ídolo diferente. Nos ajude a lutar, Senhor Deus, e derrubar, Senhor Deus, esses ídolos do trono do nosso coração. Continue conosco para essa noite. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém.